Vale a pena anticoagular pacientes com FA subclínica? Eu sou Eduardo Lapa, cardiologista e editor-chefe do Cardio Papers, e estamos na cobertura do Congresso Americano de Cardiologia, o American Heart 2023. Trabalho muito interessante apresentado hoje e publicado no New England foi o trabalho Artigia, que avaliou exatamente essa questão, se vale a pena anticoagular paciente com FA subclínica. Vamos colocar aqui o contexto. O que é FA clínica? FA clínica é aquele paciente que tem algum sintoma, palpitação, por exemplo, bate no médico, no consultório, no pronto-socorro, alguma coisa do tipo, o pessoal faz o eletro, está lá a FA. Esses pacientes com FA clínica, a gente sabe que se eles tiverem fatores de risco tromboembólicos, por exemplo, hipertensão, diabetes, o Chades-Vasque aumentado, eles têm um risco aumentado de ter eventos tromboembólicos, principalmente AVC, e que, ao anticoagular esses pacientes com FA e risco tromboembólico aumentado, a gente diminui o risco desse paciente ter complicações. No caso da FA subclínica, é diferente. O que seria FA subclínica? Seria aquela FA que não dá sintomas. É muito comum de acontecer em pacientes que têm dispositivos implantáveis, por exemplo, marca-passo, CDI. Esses aparelhos, nas últimas décadas, eles conseguem ficar fazendo meio que um holter, contínuo do paciente, e é muito comum estar lá um paciente idoso, 70 e poucos anos, tem um marca-passo por um BAVT no passado. Na hora que chega lá na consulta de rotina, que o pessoal vai interrogar o marca-passo, ver se teve algum evento ali mais relevante, tá lá um episódio de 10 minutos, 1 hora, 2 horas de FA no meio do caminho. Você pergunta ao paciente, não, Sr. José, sentiu alguma coisa? Não, tô sentindo nada. Ou seja, sem sintomas, mas FA flagrada por dispositivos implantáveis. E aí, o que fazer nesse paciente? Tem estudos que falam que se a gente pegar pacientes idosos que têm marca-passo, dispositivos implantáveis, 30%, 40% podem apresentar FA subclínica e que, nesses pacientes, principalmente idosos, existe sim um risco aumentado de eventos tromboembólicos, principalmente AVC, quando comparado com a população em geral. E aí, vale a pena anticoagular esses pacientes? Por quê? De todo jeito, o risco de embolia na FA subclínica parece ser menor do que na FA clínica e a gente sabe que tem um problema de sangramento. Toda vez que eu coloco anticoagulante ali para o paciente, em relação ao placebo, ao não usar nada, eu tenho um aumento de risco de sangramento. Vale a pena? Essa dúvida existe pelos registros, pacientes similares a esses, de FA subclínica. A maioria não está anticoagulado na prática. A gente teve também, poucos meses atrás, o estudo NOAA-IFNet, que não mostrou benefício ao se anticoagular esses pacientes com edoxabana, então a questão está em aberto. Foi feito então esse trabalho Artigia, que entre os autores tem o Dr. Renato Lopes, que é um pesquisador brasileiro que publica bastante, esse estudo foi publicado no New England, e o que é que o estudo fez? Ele pegou pacientes, eles tinham que ter acima de 55 anos, a maioria era idosa, a média de idade era acima de 70 anos, os pacientes tinham CDI ou marca-passo implantado e tinham detectado pelo menos um episódio de arritmia atrial durando pelo menos 6 minutos, com frequência cardíaca acima de 175, ficou classificado ali como FA subclínica, que é a maioria dos casos. Esses pacientes tinham Chades-Vasque alto, a média do Chades-Vasque era de 3,9, arredondando ali para 4, e os pacientes eram divididos em 2 grupos. Um grupo usava aspirina 81 mg por dia e o outro grupo usava apixabana na dose recomendada pelas diretrizes, 5 mg, 2 vezes por dia geralmente, e às vezes tinha que baixar a dose se fosse paciente muito idoso, com baixo peso, disfunção renal, etc. Por que que o grupo controle usou aspirina 80 mg? Por que que não usou nada, Aí conversando lá com o Dr. Renato, se a gente for ver as características basais dos pacientes, quase 60% dos pacientes já usavam, no basal, antes de serem randomizados, já usavam aspirina por algum motivo, já tinham doença arterial coronária, tinham doença arterial periférica, Então, julgou-se que era melhor deixar a aspirina no grupo controle e no grupo intervenção apenas a apixabana para evitar se combinar a apixabana com a aspirina, porque a gente sabe que nesses casos aumenta ainda mais sangramento e num cenário crônico de coronariopatia, por exemplo, o anticoagulante resolve bem o risco de eventos isquêmicos recorrentes, tão bem quanto a aspirina. Beleza, os pacientes eram divididos nesses 2 grupos e foram seguidos durante 3 anos e meio. O endpoint primário era um endpoint que era combinado ali de eventos embólicos e AVC. Resultado do estudo, em relação à eficácia, houve uma redução de cerca de 37% nos casos de eventos embólicos, ótimo. O NOAA não tinha mostrado isso.
mas houve um aumento de 36% no risco de sangramento. Se você fosse ver ali de forma rigorosa a quantidade de eventos que teve de aumento de sangramento versus redução de eventos isquêmicos, ficaria até parecido. Contudo, os autores colocam isso na discussão, e eu conversei com o Dr. Renato também. Não é muito certo a gente comparar ali uma coisa com a outra. Por quê? Quando a gente vai, por exemplo, para os sangramentos lá que foram observados no estudo, a maioria dos sangramentos não eram sangramentos que tinham repercussões graves, não eram AVCH, não era um sangramento que o paciente ficou com instabilidade hemodinâmica, teve que bater na UTI. Boa parte dos sangramentos era queda de HB, que preenchia critérios ali do estudo, né, mas que não exigiam nenhuma intervenção mais urgente, etc. Já quando a gente vai avaliar os AVCs, uma quantidade muito grande de AVCs no grupo controle da aspirina foram AVCs fatais ou desabilitantes, né? Aquele AVC que o paciente vai ficar ali com sequelas o resto da vida. Ou seja, não dá para a gente comparar um AVC igual a um sangramento, definitivamente não foi isso que o estudo sugeria ali na hora que você via a qualidade dos eventos. Estudo importante, né? Mais uma vez, apesar de parecer ser lógico, tem um paciente idoso com chá vasco lá em cima que o marcapasso detectou um FA, vamos anticoagular? É meio óbvio, né? Mas tem muitas coisas na medicina que parecem óbvias e na hora que você vai testar, o resultado não é bem aquele. Fica a pergunta, por que o NOAA com edoxabana não mostrou benefício de anticoagulação, só mostrou aumento de sangramento, e o ARTIJA mostrou melhora, diminuição de eventos isquêmicos? Mais uma vez, os autores discutem vários pontos ali em relação ao trabalho, alguns pontos relevantes. Primeiro, o N do estudo era bem maior ali no ARTIJA. A gente tinha 2.500 pacientes, mais ou menos, no estudo do NOAA, 4.000 pacientes no grupo do ARTIJA, quantidade bem maior de pacientes. O NOAA foi parado prematuramente por futilidade, isso diminui ainda mais o poder. A quantidade de eventos isquêmicos de AVC que a gente teve no NOAA foi menos da metade do que a gente teve no ARTIJA. Então tem vários aspectos ali que justificam essa diferença que foi vista entre os dois grupos. Na prática, como sempre, individualizar. Mais uma vez, a gente diminuiu o risco de isquemia nesses pacientes, aumentou o risco de sangramento. É muito importante a gente avaliar o perfil de risco daquele paciente que está ali na frente da gente, no consultório, com uma situação similar a essa do ARTIJA. Parabéns aos autores do estudo, mais um estudo relevante que tem potencial de alterar os guidelines atuais e de colocar ali mais evidência em recomendações que antes a gente ia ali muito no bom senso, na opinião de especialistas. Para acompanhar o resto da cobertura aqui do American Heart, segue o canal do Cardio Papers, que ainda tem muita coisa boa pela frente. Lembrando que ao final de cada dia, estamos no segundo dia do evento, ao final de cada dia a gente faz um super podcast ali, resumindo todos os principais trabalhos apresentados e publicados naquele dia do American Heart. É isso, vamos que vamos.